Boa noite. Eu sou Valéria Trigueiro, aromaterapeuta há bastante tempo. Números já me perdi, mas o importante é que eu estou aqui para conversar com vocês. Realmente é uma conversa, uma coisa assim informal, porque se eu disser vou fazer uma palestra, dá um peso que eu não gosto de carregar. Então, é um compartilhamento de pensamentos e de algumas coisas que eu venho praticando, aprendendo. E o título dessa palestra ou dessa conversa é Aromaterapia e os 4 elementos da natureza. Eu coloquei um subtítulo, O caos como princípio de tudo, porque na realidade é assim que eu acredito, é assim que eu vejo, porque tudo veio da organização do caos. Nós temos assim um pouco de medo, um pouco de pavor. Meu Deus, o mundo está caótico, está tudo um caos. Inclusive, nós estamos passando por uma época que na Terra não é privilégio, entre aspas, né? Do nosso país, não. O mundo está meio complicadinho, sim. Mas como eu acredito que depois do caos as coisas vem à luz, é o que está escrito na Bíblia, é o que a gente vê da teoria do Big Bang, é o que a gente vê até em poesias. Depois eu vou dar uma dica de uma poesia maravilhosa para vocês. Vocês vão poder ver exatamente o que eu estou querendo dizer. Então, da organização do caos veio o mundo, nós estamos aqui, e vocês sabem que o contraponto de caos, sabem o que é o contraponto do caos? É o cosmos, é a beleza. Isso daí é dicionarizado mesmo, no dicionário grego, isso vem do grego. E então o caos é a beleza, é a organização. A organização da beleza deveria ser, muitas vezes é, e virá a ser a nossa Terra. A palavra cosmético, sabe de onde ela vem? Exatamente daí. Cosmos. Então, é a beleza do universo. Cosmética vem para trazer um pouco para realçar a beleza. Isso é assim desde sempre. Então, voltando ao nosso assunto, existem várias formas da gente ver a vida. A minha é através da alquimia e da poesia, e é isso que a gente vai conversar hoje. Então, aqui estão os 4 elementos e as 3 substâncias. Se nós fôssemos falar sobre a Bíblia, eu diria, bom, a Gênese, né? Como é que foi feito o mundo? Primeiro foi o caos. Essa parte de baixo do slide. A junção do fogo com a terra, o sulfuro, vulcão, larva, que coisa horrorosa. E coisa horrorosa a luz, né? Depois veio o ar, depois veio a água. E eu estou falando do sulfuro. O sulfuro é a substância que nos enraiza, é a substância da raiz. Se eu for fazer uma analogia com o corpo humano, é a parte de baixo do corpo humano, é a parte dos 3 chakras de base, digamos, o chakra básico ou raiz, o chakra sexual ou esplênico e o plexo solar ou umbilical. Isso daí vai da nomenclatura que a pessoa adota, ok? Então, o sulfuro, o fogo e a terra, eles são masculino, eles são a força. Não estou falando masculino, o homem. Estou falando masculino em termos assim de força, tá?
como princípio masculino. É força, é garra, é energia, é ação, é o ir à luta. E aí eu preciso falar sobre os movimentos. Eu estou falando sobre o sulfur, que é a substância. Nós, seres humanos, e tudo que há na Terra, é feito de quê? Dessas 3 substâncias. Sulfur, mercúrios e fazendo a ponte, o sal. Está no meio. Vocês podem ver aqui no slide. E o que é que dá movimento a essas 3 substâncias, a nós mesmos? São os 4 elementos. O fogo, você precisa do fogo para ter vontade. Mas é vontade mesmo, o impulso, a força de ignição. A força que dá partida no carro, a força que dá partida em você. Se você não tiver fogo, vamos dizer que você esteja sem fogo, você esteja deprimido, você esteja péssimo. Você se levanta da cama? Não. Então, essa deficiência de fogo arrasa com a pessoa. Claro que tudo tem jeito, né? Mas a gente precisa do fogo para poder se levantar da cama, senão a gente não levanta. Fica lá, na deprê. Ninguém quer isso. E nós temos várias maneiras de fazer isso, né? Graças a Deus, não é só a medicina tradicional que tira um sujeito de uma situação ruim como essa. Eu mesma estou falando sobre aromaterapia, sobre alquimia. Como você deve estar vendo outras pessoas falarem sobre outras hipóteses alternativas, abordagens, todas holísticas, juntando corpo, mente e espírito. Aqui, corpo, mente e espírito, o que faz vocês pensarem o corpo, olhando para o centro do slide? Mente, mercúrios, o corpo, o enraizamento do nosso corpo é o sulfuro, o espírito está aqui no meio, onde tem esse belo coraçãozinho. Então você acordou, teve vontade de acordar, que bom, que sorte, bom para você e para o mundo, se você fizer alguma coisa boa, acredito que sim, né? Se você tem interesse em assistir alguém falando sobre isso, você deve ter boas intenções. Então, pegamos o fogo e vamos realizar, colocar nossos pés no solo sagrado para nos movimentarmos com o nosso fogo. A gente precisa de quê? Do elemento terra. Então, com o elemento terra, nós vamos realizar, organizar, fazer as contas. Bom, vamos sair, eu vou pegar agora meu carro, vou dirigir para tal lugar, vou para uma reunião, ou vou cuidar dos meus gatos, dos meus cachorros. Você vai organizar, igual Deus organizou o mundo ali, né? Mas você está organizando, você está resolvendo as coisas, mas tem aquela hora que você pensa, deixa eu avaliar como é que as coisas estão, se eu estou fazendo as coisas certas. Claro que não é assim exatamente nessa ordem. Vou parar para pensar. Você está pensando o tempo todo, né? Se você não tiver o elemento ar, você não pensa. Como? Então, você vai discernir, você vai avaliar, você vai pensar. Para isso você precisa do elemento ar. Inclusive, olha, para falar, para se comunicar, o elemento ar é a comunicação. E temos, para que tudo flua a contento, ou até não a contento, nós precisamos sentir o que estamos fazendo, nós precisamos fluir. E no fluxo da vida. Indo no fluxo da vida, chegamos na água. Ok, estamos fluindo, estamos sentindo, estamos no caminho. Agora chegou a hora de começar tudo de novo. O dia acabou.
vamos dormir lá no elemento ar e vamos acordar no dia seguinte e vamos começar tudo de novo. Então, vamos seguindo, conversando, porque na realidade pode ocorrer, e eu estou aqui para falar sobre isso, pode ocorrer da falta de um desses elementos ou do excesso. Como é que a gente se vira quando isso acontece? Então, agora nós estamos vendo o fogo. Olha que fogo lindo! Foi o impulso da vontade do Criador, o famoso Fiat Lux, faça-se a luz. Então, o elemento fogo tem um temperamento quente, excitado, ligado, libidinoso. Uma pessoa cheia de fogo, aliás, aqui para nós, quando a pessoa é muito ligadona, muito assim, você diz assim, poxa, fulano tem um fogo, não é? A pessoa é expansiva, extrovertida, ela tá com fogo numa boa. O fogo, olha só, ele vai para cima, ele sobe. Então, ele tem um movimento de exaltação. Então, digamos assim, quando a pessoa está com muito fogo, está com excesso, ela pode ser uma pessoa raivosa, ela pode ficar irritada, ela pode ficar febril, ter uma digestão horrorosa, mas não é exatamente pelo motivo que você está pensando. É porque ela come rápido demais, ela não sabe nem por quê. É porque ela está ansiosa, ela não mastiga direito. Isso vai dar problema de digestão. Então, são pessoas, está listado aqui, mas eu até vou ler, são pessoas impacientes, nervosas, ansiosas. Alguém cheio de fogo dorme direito? Não, ela tem que gastar esse fogo antes de dormir, porque se não gastar, ela não vai dormir. Então, a digestão péssima, conforme eu falei, uma pessoa bem raivosa. Isso é que é um horror. Ela começa em projetos incríveis, ela é cheia de ideia. Gente, descobri que eu vou fazer um curso de teatro fantástico. Ela vai a primeira, a segunda, a terceira aula, depois ela acha um saco, vai aprender a tocar violino. Aí ela fica entusiasmadíssima, adora. Aí depois ela diz, não, eu vou arrumar um emprego, sei lá onde, vai ser burocrata. Aí fica infeliz um tempo, aí larga também porque ela não quer mais. Aí ela inventa outra coisa. Ela não tem sossego. Ela começa um monte de coisa e não termina. Ela muda o foco da vontade dela com uma frequência horrorosa. E são pessoas que têm assim, gestos largos. Aliás, eu estou vendo eu falando assim e tal. Não está sobrando assim também não. Mas agora vamos falar da falta do elemento fogo. Gente, é triste. Quando a pessoa não tem fogo, ela não tem vontade de nada. E a falta de vontade é o quê? Vou falar uma palavra horrível. Depressão. A pessoa fica deprê. Ela não quer levantar da cama. Está sempre cansada, tem uma preguiça. Aí as pessoas dizem assim, poxa, fulano é preguiçoso. Presta atenção, respeita, olha bem para o outro antes de apontar o dedinho. Ela pode estar com falta de fogo, gente. Sabe aquela pessoa meio apagadinha, meio tristinha? Ela está faltando o foguinho. Olha, a boa notícia é que se a pessoa estiver com excesso do elemento fogo, existem óleos essenciais, bem como existem florais, que vão dar conta direitinho. Eu vou falar dos óleos essenciais dentro de alguns minutos, mas só para dar assim um aperitivo, aquela pessoa que está com excesso de fogo, ela está atacadíssima, ela não dorme. Eu vou colocar essa pessoa para dormir? Não é assim, não. Porque se você coloca a pessoa para dormir, como é que ela vai se equilibrar? Então, nós vamos pegar uns óleos essenciais, juntar, fazer uma sinergia, que a gente chama.
Aí eu vou pensar, que elementos eu vou dar para essa pessoa? Ela está com fogo sobrando, então eu vou dar água? Shhh, joga água no fogo para ver o que acontece. Você apaga o fogo, ferrou, né? Não pode. Então, vou jogar terra. Pum! O que aconteceu? Acabou. Também não dá. Então, a pessoa que está com um movimento de exaltação, está ansiosa, impaciente, ela está precisando o quê? Ela está precisando realizar, ela precisa precipitar as ideias, fazer com que elas resolvam. Então, nós vamos pegar um pouco de água. Vocês lembram do primeiro slide, como é que eles estão colocados? Como é que eles estão colocados? Fogo e terra embaixo do slide. Vocês querem olhar de novo? Eu vou mexer aqui. Olha, fogo e terra embaixo. Em cima, a água e o ar. Então, o fogo está à esquerda embaixo. Deixa ele lá, ele está sobrando. Fica quieto. Você vai fazer um eixo ao contrário. Você vai pegar a água e a terra. Água com terra, o que a gente faz? Molda. Molda, junta a umidade, a fluidez da água com a ação. Imagina que a pessoa realizou, ela fez um bonequinho de argila, não deu forma à matéria, ela não materializou. É exatamente isso que a gente vai fazer. Nós vamos usar o eixo ao contrário. E existem óleos essenciais que, claro, não vai dar para eu falar tudo que eu tenho vontade. Mas depois, no final das contas, eu vou dar uma novidade para vocês. Vamos falar agora sobre um outro elemento, que é o outro elemento do sulfur, que é a terra. É a hora da realização. Aí na Bíblia, né? Foi quando o Fiat Lux, a luz se fez. Então, o temperamento da pessoa, terra. Aliás, eu não falei lá no fogo, mas o temperamento fogo está ligado à função psicológica intuitiva, segundo Jung. E agora, falando da terra, segundo Jung, o temperamento, a função psicológica está ligada à sensação, aos pés no chão mesmo, assim, a noção de realidade. Então, o temperamento da pessoa terra é mais seco, é mais contido, é mais contraído, é introvertido. E o movimento é de precipitação. Lembra que eu acabei de falar que a gente usa aquele eixo da água com a terra para precipitar, para fazer acontecer? Exatamente. Então, uma pessoa com excesso do elemento terra, gente, pode ser muito chato, viu? Falando a verdade. Porque essa pessoa ela é meio porque eu tô sendo legal. É uma pessoa sem fé em nada, é aquela coisa assim, é preto, é branco, é preto no branco. Ela não acredita em Deus, ela não acredita em Buda, ela não acredita em coisa nenhuma, em algo maior. E na humanidade também não. Ela é uma pessoa mais seca, mas ela quer provar, ela quer ciência, ela quer matemática. Isso tudo é maravilhoso, desde que haja equilíbrio, né? Então, a pessoa com excesso do elemento terra, ela não vai acreditar em nada. Ela acredita num poder assim incrível, sabe do quê? Poder aquisitivo. Nossa Senhora, ali é o dinheiro, o poder de adquirir a grana. Ela quer provas concretas, ela tem complexo de São Tomé,
acredita na ciência, mas o pior de tudo, a pessoa com excesso de terra, ela pode até cair naquela doença dos acumuladores. São pessoas mesquinhas. Se eu estivesse falando pessoa mesquinha que é egoísta, que não dá nada para ninguém, seria horrível, mas pode ser um pouquinho pior, porque ela não só não quer compartilhar a matéria, ela não quer compartilhar a si própria, ela também não doa afeto. E aí é complicado, né? Mas também a boa notícia é que tem jeito. Então, vamos falar sobre a falta do elemento. O que acontece quando a pessoa está faltando terra? Para começar, ela não realiza nada, né? Ela pode estar morrendo de vontade de... mas não... A pessoa não tem dinheiro, gente. Coisa séria. Falta de dinheiro é complicado, né? Mas ela não consegue realizar. E outra coisa, elas são pessoas possessivas nos relacionamentos, elas são egoístas, são pessoas literalmente secas. Isso não é legal, né? Mas, então, o que eu vou fazer com uma pessoa com excesso de terra? Vai jogar uma aguinha ali e vai virar uma laminha, não pode. Agora, eu queria muito era ouvir vocês falando. O que eu faço com uma pessoa... Vocês lembram da terra? A terra está... Vou voltar aqui o slide. Vamos lá. A terra está aqui à direita. À minha direita. Então, a terra está lá. Eu vou usar terra para a pessoa que está com excesso de terra, a pessoa vai sufocar cruzes, não dá. Então, eu vou precisar fazer o eixo contrário. O fogo junto com o ar. Aí, essa pessoa vai exaltar. Ela vai ter ideias. Ela vai crescer. Ela vai poder se movimentar. Ela vai ter vontade e vai pensar. E aí ela vai conseguir a luta. Porque terra ela já tem. Então, tá com excesso de terra, a gente resolve. Dessa maneira. Existem óleos essenciais maravilhosos, bem como florais, eu falei para você. Mas, na realidade, deixa eu pensar, um óleo maravilhoso para quem está com excesso de terra. Eu usaria, no caso, um óleo de anis estrelado, que é maravilhoso, ele é fogo puro, com o elemento ar, que é expansivo, vai fazer com que a pessoa flua, que é o hortelã-pimenta. Pronto, olha só, uma boa ideia. Isso aqui eu estou imaginando. E agora, existe um eixo, ok. E o coraçãozinho? Eu sempre dou uma dica. Sempre faça uma ponte. Ali no meio, bote uma gotinha do óleo essencial de gerânio, da rosa, de um absoluto de rosa, porque a pessoa fica mais confortável emocionalmente. Então, falemos agora sobre a falta do elemento terra. O que acontece? Como ela não realiza nada, ela não consegue ter o poder realmente de realizar, ela não consegue dinheiro. E como o dinheiro é uma mola muito séria, né, aqui na Terra, no capitalismo e tal, ela vai se grudar nos relacionamentos. Ela vai ser egoísta, ela não vai querer dividir atenção. E ao mesmo tempo ela não se doa. Como é que ela vai se doar se ela está seca, ela está ressecada?
Não dá, né? Então, tá faltando elemento terra, o que eu faço? Eu dou o elemento terra. E nada melhor do que o óleo essencial de vetiver, que para mim ele é a terra pura. Ele tem o aroma realmente de terra e ele é extraído das raízes, né, bem sulfúrico, das raízes de uma grama. Aparece isso sim de grama, olha, esse pedacinho assim. Mas para baixo da terra tem de 3,5 metros a 5 de profundidade. E lá no fundão da terra tem sementinhas. O óleo essencial é feito daquilo, gente. Dá um aterramento, dá uma força, dá vontade de realizar. Se a pessoa está com fogo e a vontade de realizar, vai ganhar dinheiro, vai ficar numa boa. E vai ficar mais forte, com mais coragem e ao mesmo tempo é um óleo acolhedor, ok?